Evangelho de Lucas 7, 36 até o verso 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aqui, até o versículo 50. Que o Senhor, meus irmãos, meus amigos, nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a gratidão, o sentimento de gratidão é algo delicado em alguns momentos de nós podermos expressar, de nós podermos manifestar. Algumas pessoas, por exemplo, até sabem lidar bem, não só com as palavras, mas também com o tom de voz e com gestos gratos, com gestos de agradecimento. Mas, muitas vezes, essas pessoas elas não são genuínas. Muitas vezes, essas pessoas elas não são verdadeiras. Outras pessoas, por sua vez, elas querem desesperadamente expressar gratidão, mas elas nunca conseguem encontrar palavras e formas adequadas de comunicar, de expressar aquilo que elas sentem em seus corações. Por isso, levadas pelo medo, levadas pelo receio, elas acabam se silenciando e não demonstram gratidão. Mas há ainda pessoas que jamais elas conseguem entender, jamais elas conseguem compreender a dívida que ela tem em relação ao seu próximo. E aí não fazem a menor questão, o menor esforço de agradecer. Muitos de nós, durante a nossa vida, a nossa vivência, temos certas dificuldades
de lidar com pessoas que não sabem agradecer. Contudo, meus irmãos, meus amigos, não é isto que nós encontramos nesse trecho que nós acabamos de ler, em especial no que diz respeito, no que se refere à mulher anônima que é relatada, que é descrita nessa passagem. Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o verso número 50. Conforme nós observamos, pelo menos durante essa leitura, essa mulher, irmãos, essa mulher, amigos, ela soube expressar em gestos, em ações, a gratidão, o agradecimento que ela tinha para com Cristo, que ela tinha em relação a Jesus. Essa gratidão, esse sentimento grato, se deu por causa da sua experiência redentora, por causa da sua experiência salvadora com Cristo e Cristo Jesus. Conforme nós temos aqui nesse trecho, conforme nós observamos aqui nessa passagem, essa mulher ela é chamada de pecadora. Em algumas versões, em algumas traduções, de prostituta, indicando o tipo, a sua condição de vida antes de ter o seu encontro com Cristo, o seu encontro com o Salvador. Todavia, conforme nós temos aqui nessa passagem, essa mulher, irmãos e amigos, ela se volta para Jesus em gratidão, pelo fato do perdão, pelo fato do amor que Cristo lhe dispensara, ou seja, que ele dispensava em relação a essa mulher. Hoje, meus irmãos, meus amigos, nós seguiremos a nossa série de sermões que tem como título Encontros com Jesus. E de maneira específica, nós veremos o encontro que o Senhor Jesus tem com essa mulher, que é chamada aqui de mulher pecadora, conforme nos ensina aqui a passagem. O título da nossa meditação, o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: a mulher pecadora, uma experiência de amor e perdão. A mulher pecadora, uma experiência de amor e perdão. Então, seguindo o texto, seguindo o relato sagrado, nós vamos ver, meus irmãos, nós vamos considerar, meus amigos, quatro aspectos do perdão que essa mulher recebera da pessoa de Cristo, confirmando também o amor que Cristo ele tinha em relação a essa mulher. E aí, nós podemos nos perguntar, nós podemos nos indagar quais são então esses aspectos relacionados ao perdão do Senhor, relacionados à experiência bendita que essa mulher, ela vivencia de acordo com essa passagem e as implicações espirituais para a nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a gratidão pelo perdão recebido. A gratidão pelo perdão recebido. Acompanhe conosco a leitura dos versos 36 até o versículo de número 38. Lucas 7, 36 até o versículo de número 38. Diz o seguinte: irmãos e amigos, a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Esses versos, meus irmãos, esses versos, meus amigos, eles nos mostram a gratidão que a mulher ela tem para com Cristo, a gratidão que a mulher ela tem e tem para com o Salvador. Conforme nós temos aqui no relato sagrado, essa gratidão que é demonstrada, que é evidenciada por aquela mulher, ela é manifesto através de ações.
ela é manifesta através de gestos. A forma como ela se comporta perante o Senhor indica uma profunda experiência de perdão, uma profunda experiência de redenção, pelo qual aquela mulher havia passado em relação a Jesus. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas como é isso? Qual é a conclusão que a gente pode chegar, ou por que nós devemos chegar a essa conclusão? Ou seja, que quando aquela mulher, ela chega perante Cristo, quando aquela mulher, ela se comporta dessa forma perante Salvador, ela já era uma pessoa salva, uma pessoa remida, e ela está ali perante Cristo, demonstrando em gestos a sua gratidão, a gratidão pelo perdão e perdão que ela havia recebido do Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, pelo fato daquela mulher ter ido procurar a Jesus, pelo fato daquela mulher ter ido procurar a Jesus. Conforme nós temos aqui no relato sagrado, o texto ele se passa na casa de um fariseu chamado Simão, que residia na cidade de Naim. Possivelmente, meus irmãos, meus amigos, Cristo ele havia participado naquele dia no culto da sinagoga daquela cidade. E por isso ele recebe o convite de Simão, que era um dos fariseus daquela sinagoga, para que ele, Cristo, pudesse fazer uma refeição, um jantar em sua casa. E conforme nós temos aqui na passagem, é dentro dessa ocasião, é nessa circunstância que surge aquela mulher. Ela não estava ali aleatoriamente. Ela não estava ali por acaso. Não. Ela já tinha ouvido Cristo falar, muito provavelmente quando ele falou na sinagoga pela manhã. E como lá, ou seja, lá na sinagoga, lhe era proibido a entrada, as prostitutas não podiam entrar nas sinagogas, ela procurou uma maneira de encontrar a Jesus. A palavra de Cristo, irmãos e amigos, havia falado profundamente ao seu coração. Assim, ela corre o risco de não ser bem-vinda na casa daquele fariseu, mas mesmo assim ela vai para poder encontrar aquela pessoa que lhe tinha pregado o evangelho e que naquele momento tinha sido responsável pela sua salvação. Então, é a primeira razão. É o primeiro motivo pelo qual nós entendemos que quando ela vai em busca de Jesus, ela já vai com a experiência de salvação por causa dessa postura que ela tem, sem medo, sem receio de procurar aquela pessoa que tinha sido a responsável pela sua salvação. Mas não só isso. Em segundo lugar, a gente pode entender que aquela mulher já era salva ao procurar Jesus pela forma, pela maneira que ela age, que ela se comporta diante de Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amigos, as atitudes que a mulher toma, de acordo com aquilo que nós observamos no texto, tem uma direta relação com o sentimento de gratidão, com o agradecimento que existia no seu coração por Jesus. Conforme nós temos aqui na passagem, aquela mulher, ao estar perante Jesus Cristo, ele quebra, entre aspas, vários protocolos, vários costumes que existiam na época do nosso mestre. O texto, ele nos diz que, enquanto Cristo estava fazendo aquela refeição, muito provavelmente reclinado sobre uma mesa baixa, aquela mulher, ela faz pelo menos 4 coisas em relação a Jesus. Em primeiro lugar, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Em segundo lugar, ela enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E olha que não era lícito a uma mulher soltar os cabelos em público, mas mesmo assim ela faz. Ela beija os pés de Jesus e ela unge os pés de Jesus com um óleo aromático. Então, mesmo sem ser a anfitriã do Senhor Jesus Cristo, aquela mulher, meus irmãos, meus amigos,
ela passa a tratar o nosso mestre com carinho, com respeito, com devoção. O tratamento que ela dispensara a Jesus era requerido apenas dos escravos. Veja que todas as ações que ela toma quanto ao mestre sempre estão envolvidas em relação aos seus pés, seja no sentido de lavá-los com as suas lágrimas, seja no sentido de enxugá-los com os seus cabelos, seja no sentido de beijá-los, seja no sentido de ungí-los com óleo. Nos tempos de Jesus, cabia aos escravos, aqueles escravos menores da casa, tratar dos pés dos convidados. Então, é assim que aquela mulher age, é assim que ela procede, demonstrando uma profunda gratidão, um profundo agradecimento por tudo aquilo que Cristo havia feito na sua vida, pela salvação que Cristo lhe havia dado. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, a gente aprende uma importante verdade para cada um de nós. Ou seja, salvação, que é salvação, ela produz no ser humano uma grata humilhação. Salvação, que é salvação, ela produz no ser humano uma grata humilhação. Ninguém que é remido, ninguém que é salvo, fica indiferente quanto à pessoa de Jesus Cristo. Não, muito pelo contrário. O seu coração, ele é quebrantado perante o Senhor. E ele passa a agir, ele passa a proceder de maneira devota em relação ao nosso Mestre. Há humildade, há pranto, há submissão, há verdadeira mudança de vida, conforme nós observamos aqui nessa passagem lida. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, nós temos algo para aplicar quanto às nossas vidas. Será que quando nós analisamos, será que quando nós recordamos a nossa experiência de salvação, a gente pode ver que, de fato, a nossa experiência de salvação, ela foi marcada por humildade, ela foi marcada por devoção em relação a Jesus Cristo? Infelizmente, as pessoas têm um conceito muito vago de salvação. Infelizmente, as pessoas elas não param para considerar na sublimidade que é a obra redentora da pessoa de Jesus Cristo na vida de um pecador. E quando um pecador, ele toma consciência desse fato, quando ele toma consciência daquilo que aconteceu na sua vida, daquilo que Cristo operou no seu viver, não há outras atitudes senão humildade, senão sujeição, senão submissão em relação a Jesus Cristo. E é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que nós comprovamos que de fato passamos pela experiência da salvação. Infelizmente, as pessoas têm uma noção muito vaga do que seja salvação. É muita euforia, é muita alegria, mas muitas vezes nós não encontramos contrição, muitas vezes nós não encontramos tristeza pelo pecado, muitas vezes nós não encontramos devoção, assim como nós enxergamos aqui nessa mulher. É por isso que muitas vezes as pessoas se enganam quanto à sua salvação. Então nós precisamos avaliar, então nós precisamos fazer uma retrospectiva quanto às nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs. Será que o processo no qual se deu a nossa salvação, ele foi marcado por esse espírito de quebrantamento, por esse espírito de humildade, por esse espírito de sujeição à pessoa de Jesus Cristo, como nós vemos aqui nessa mulher? Mas não só isso. Será que esses mesmos sentimentos, eles também são vistos em nossas vidas hoje e agora? O fato de nós sermos salvos, o fato de nós termos uma vida de caminhada nos caminhos de Deus, não nos proíbe, não nos isenta, muito pelo contrário, exige de nós que nós permaneçamos nesse espírito de sujeição, nesse espírito de humildade, pautando a nossa vida à obediência de Jesus Cristo e agindo com devoção, seja em ação, seja em palavras, em ação, conforme nós observamos aqui nessa passagem. Para quê? Para que assim a gente possa, de fato, demonstrar que somos pessoas salvas e salvas em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, o que é que a gente observa aqui nesse trecho? Em primeiro lugar, o que é que a gente observa aqui nessa passagem? Essa
essa gratidão pelo perdão recebido. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, olhando para o texto, a gente se depara com outro ponto relacionado ao perdão, a saber, a rejeição do perdão oferecido. A rejeição do perdão oferecido. Acompanhe conosco, por favor, a leitura dos versos 39, 44 até o versículo número 46. Acompanhe conosco a leitura desse trecho da palavra. Versículo 39, inicialmente falando. Ao ver isto, o fariseu que o convidava disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Versículos 44 até o versículo número 46. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Esta, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Irmãos, irmãs, não obstante receber o Salvador em sua casa, Simão, ele tratou Cristo, ele tratou o Salvador com desmerecimento e também com indiferença. É fato que a cena que Simão havia presenciado, ou seja, uma mulher pecadora entrando no pátio da sua casa durante uma refeição e tratando Cristo da maneira como ela tratou, de certa forma fugiu àquilo que Simão ele esperava. Contudo, isso não justifica. Porque, conforme nós observamos aqui nesse trecho, há pelo menos duas atitudes, há pelo menos duas ações em relação a Simão que demonstram, que comprovam que, mesmo tendo o Salvador na sua casa, ele rejeitou a pessoa desse Salvador. Em primeiro lugar, conforme nós temos aqui no versículo 39, porque ele desmereceu Cristo como o Messias. O fato de Cristo ter tido contato com aquela mulher pecadora, com aquela mulher proscrita, levou a Simão a fazer algumas falsas conclusões. Quais eram essas falsas conclusões? A primeira delas, que ele, Cristo, não era o Messias, pois, conforme ele mesmo fala, Cristo não soube identificar que ele estava em contato com a mulher e uma mulher pecadora. Essa foi uma falsa conclusão de Simão. Ou uma outra falsa conclusão de Simão, que Cristo ele podia até ser o Messias, mas seria um Messias limitado, porque não teria um conhecimento absoluto de tudo e de todas as coisas. Seja por uma conclusão, seja por outra conclusão, a grande questão é que a sua palavra, dentro do seu pensamento, desmereceu Cristo como Messias. Mas não só isso. Há uma segunda postura, há uma segunda atitude, no seu sentido prático, que demonstra a rejeição que Simão ele teve quanto ao Salvador. Por quê? Porque ele não tratou Jesus como Jesus merecia. Simão, conforme nós temos aqui nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, ele deixou de fazer tudo, absolutamente tudo, aquilo que era esperado por um anfitrião. Se ele tinha chamado Jesus Cristo para fazer aquela refeição, se ele tinha chamado Jesus Cristo para jantar em sua casa, ele possuía algumas obrigações quanto a Jesus Cristo, mas ele não fez nenhuma, absolutamente nenhuma dessas obrigações. Em primeiro lugar, ele não mandou lavar os pés de Jesus. Era comum, irmãos e amigos, no mundo oriental, quando um convidado chegasse na casa de uma pessoa que havia lhe convidado, a pessoa que havia lhe convidado chamar um dos seus escravos para lavar os seus pés. Simão não fez isso com Jesus. Mas não só isso. Em segundo lugar, Simão ele não beijou a Jesus.
também era um costume do povo oriental, saudar com ósculo os visitantes. E foi justamente isso que Simão também ele não fez, ele não beijou a Jesus. Mas não só isso, em terceiro lugar, Simão ele não ungiu a cabeça de Jesus, que também era um procedimento padrão. Quando a pessoa chegava, que ela era convidada para fazer uma refeição na casa de uma determinada pessoa, o anfitrião ungia a cabeça do convidado. Então, quando você analisa todo esse comportamento, ou essa falta de postura de Simão quanto a Jesus, qual é a conclusão a que você chega? Cristo, ele estava na casa de Simão, mas era como que Simão não desejasse a presença de Cristo em sua casa. Cristo estava na casa de Simão, mas era como que Simão não desejasse a presença de Cristo na sua casa. Conforme nós falamos no ponto anterior, coube à mulher pecadora, que nem era a anfitriã, agir como de fato uma anfitriã, ter todos esses cuidados, ter todas essas posturas, no sentido de acolher a pessoa de Jesus, quer seja através de lágrimas, quer seja através de unguento, e aí a gente percebe a grande diferença entre a mulher e Simão. E o que é que explica essa diferença de postura quando a gente analisa o comportamento da mulher pecadora e o comportamento de Simão? É que a mulher pecadora, ela havia sido salva, e Simão não. Ele havia rejeitado a salvação. Ele estava recebendo o próprio Salvador, contudo, ele estava rejeitando a pessoa desse Salvador. E aqui fica uma lição importantíssima para você, meu amigo, para você, minha amiga, que ainda não experimenta da salvação. E que desafio e que lição é: não despreze, meu amigo, minha amiga, as oportunidades, as chances que Deus lhe proporciona para que você possa ter acesso à salvação. É fato, amigo e amiga, que muitas vezes Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, dá oportunidades àquelas pessoas não salvas, para que elas se voltem para Ele, para que elas se voltem para o Senhor. Mas infelizmente, na maioria dos casos, esses pecadores, eles acabam desprezando a pessoa de Deus. Simão, ele teve a salvação dentro da sua casa. Simão, ele teve a salvação dentro do seu lar, pelo menos dentro dessa circunstância. Contudo, ele não aproveitou aquela oportunidade. Então, não faça o mesmo em relação à sua vida. Não desperdice as chances, não desperdice as oportunidades de ter o seu Salvador, de ter o Salvador em sua vida. Não faça como Simão fez, no sentido de rejeitar a salvação que havia sido oferecida, o perdão que havia sido oferecido. Então, a segunda verdade quanto ao perdão é a rejeição. É a rejeição que Simão teve ao perdão que Cristo lhe ofereceu. Contudo, quando a gente segue aqui nessa passagem, a gente aprende uma terceira verdade, um terceiro ponto, a saber, a intensidade do perdão divino. A intensidade do perdão divino. Olhem aí o que nós encontramos entre os versos 40 até o versículo de número 43. Lucas 7, verso 40 até o versículo de número 43. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe no caso de Jesus: julgaste bem. Conforme nós temos aqui nesse trecho, uma vez que Cristo ele é rejeitado por Simão, ele usa uma parábola.
para poder despertar a sua consciência. Conforme nós temos aqui, ele havia tratado Jesus Cristo com indiferença. Simão, ele estava perdendo a grande oportunidade de salvação da sua vida. Por isso, Cristo, ele vem e conta-lhe uma parábola de dois homens, ambos devedores, sendo que um devia 50 e o outro devia 500 denários. Um denário correspondia a um salário do dia, uma diária, pegando os dias atuais. Contudo, conforme nós temos aqui, sendo dito por Jesus, aqueles dois devedores, tanto o que devia 50 denários, quanto o que devia 500 denários, eles não tinham a menor condição de pagar. E por isso, de maneira bondosa, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual o resumo dessa parábola? É que Cristo, ele nos ensina, meus irmãos, Cristo, ele nos ensina, meus amigos, que o perdão de Deus, ele é abundante. O perdão de Deus, ele é abundante. Para Deus, não importa a proporção dos nossos pecados, a proporção das nossas iniquidades, a proporção das nossas transgressões, não. Deus, ele perdoa e perdoa a todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. E aqui você observa um grande princípio que jamais deve ser esquecido por cada um de nós. Que princípio é? O perdão de Deus, meus irmãos, o perdão de Deus, meus amigos, ele é ilimitado. O perdão de Deus, ele cobre multidão de pecados. É justamente isto que garante que nós podemos ser ousados na nossa busca de Deus, na nossa busca pelo Senhor. Não existe condição espiritual que impeça que nós recebamos o perdão de Jesus Cristo. Não, muito pelo contrário. Se a gente analisar bem, tanto Simão como também a mulher pecadora, eles estavam numa mesma situação espiritual, eles careciam da mesma salvação, eles careciam do mesmo perdão, e Cristo, ele perdoa e perdoa a todos. No caso de Simão, pelo menos até onde a gente vê na passagem, ele não perdoou, porque Simão tratou com desprezo, com indiferença, com desmerecimento a pessoa de Cristo, ao passo que aquela mulher, apesar de ser reconhecida como pecadora, apesar de possuir muitos pecados, ela recebeu sim de Deus o perdão de cada um deles. E aqui a gente aprende, meus irmãos, a gente aprende, minhas irmãs, que o perdão de Cristo, ele é o porto seguro no qual nós devemos ancorar as nossas almas. Muitas vezes, ao longo da nossa jornada cristã, nós carregamos, irmãos e irmãs, alguns traumas que nós chamamos de traumas espirituais. Muitas vezes, algumas dificuldades que nós temos, que de fato Deus nos perdoou, que de fato Deus ele perdoou as nossas iniquidades, e às vezes a gente considera que há alguns pecados em nossas vidas que eles são imperdoáveis em relação a Deus. Contudo, conforme nós observamos aqui nessa passagem, através do exemplo da mulher pecadora, a gente percebe que o perdão de Cristo ele é abundante. O perdão de Cristo, ele nos perdoa e nos perdoa de forma incondicional. Então, é nisto que nós devemos nos agarrar, para que assim a gente possa encontrar tranquilidade para as nossas almas, quando nós não a possuirmos, quando dúvidas forem geradas em nossas vidas, acerca de perdões que porventura Deus não nos deu ao longo da caminhada. Não, Deus, ele nos perdoa. Não, Deus, ele apaga as nossas transgressões. O seu perdão, a sua graça, eles são infinitos, assim como foi com essa mulher e mudou completamente a sua vida. Esta é a intensidade do perdão de Deus, esta é a intensidade do perdão divino. Então, no primeiro momento, você vê a gratidão daquela mulher pelo perdão que ela havia recebido. No segundo momento, você observa a rejeição, no caso de Simão, ao perdão que estava sendo lhe oferecido. No terceiro momento, a gente observa
a intensidade do perdão de Deus, a intensidade do perdão divino. Mas não só isso. Em quarto e último lugar, nós encontramos aqui a declaração do perdão concedido. A declaração do perdão concedido. Acompanhe conosco a leitura dos versos 47 e 48 e depois o verso de número 50. Lucas 7, versos 47 e 48 e depois o versículo de número 50. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Versículo 50. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, a gente vê o encerramento do encontro que Jesus Cristo tem com aquela mulher pecadora. E nesse encerramento de encontro, o que é que a gente observa? Cristo declarando o seu perdão, o perdão que ele havia concedido àquela mulher. Conforme nós observamos, o que Cristo aqui faz é uma proclamação, é uma declaração pública do perdão que aquela mulher ela já desfrutara. Por isso ela teve aquele comportamento, por isso ela teve aquela atitude de procurar Jesus e comportar-se daquela forma conforme nós observamos no primeiro momento da nossa mensagem. Contudo, esse perdão que ela desfrutava não era conhecido por parte das pessoas, era algo do seu coração, era algo da sua alma, era algo interno, e as pessoas que estavam à sua volta, elas não tinham essa percepção. Tanto é que o próprio Simão, pelo fato de ela ter procurado Jesus, pelo fato de ela ter entrado em contato com Jesus, até desmereceu a pessoa de Jesus. Então, para que não ficasse nenhuma dúvida, para que não ficasse nenhuma confusão, Cristo aqui faz essa declaração. Ela era até então uma pecadora, sim. Ela vivia uma vida proscrita com toda certeza. Mas agora ela experimentava da parte de Cristo, da parte do Salvador, o perdão, conforme Cristo falou, dos seus muitos pecados. E perdão é isso, meus irmãos. Perdão é isso, minhas irmãs. É uma experiência que nós temos no nosso íntimo. É uma experiência que nós temos no mais profundo do nosso ser. É aquilo que a gente chama de experiência do nosso subconsciente. Contudo, quando nós vamos a Jesus, quando nós escutamos a palavra de Cristo, quando nós aceitamos essa palavra, quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, podemos ter certeza de uma coisa: seja lá aquilo que nós fizemos, seja lá aquilo que nós deixamos de fazer, Cristo, Ele purifica e purifica todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa declaração que Cristo faz, pública, para que as pessoas pudessem tomar conhecimento, pública, para que aquelas pessoas pudessem saber. Aquela mulher, ela era uma ex-pecadora. A sua vida havia sido transformada. O perdão divino era uma realidade agora. Ela podia desfrutar dessa bendita realidade na pessoa de Cristo Jesus. E uma vez que nós aprendemos isso, meus irmãos, uma vez que nós aprendemos isso, minhas irmãs, nós temos aqui um desafio para cada um de nós, que já experimentamos o perdão de Jesus Cristo no nosso coração. E que desafio é, meu irmão, minha irmã? Nós somos mensageiros do perdão de Cristo e cabe-nos proclamar esse perdão a todas as pessoas. Aquela mulher, antes de Cristo, ela vivia uma vida e, de certa forma, a sua forma de viver representa a condição do mundo atual, uma condição sem Deus, uma condição de vazio espiritual, uma condição de desesperança, uma condição de perdição. Mas veja como a sua vida ela foi completamente mudada a partir desse encontro que ela teve com Jesus Cristo.
Um primeiro encontro onde ela escutou a sua palavra e demonstrou essa salvação a partir do seu comportamento quanto ao Mestre. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus Ele chama a mim, Ele chama a você, Ele chama a cada um de nós para que nós levemos essa mensagem de perdão para as pessoas, para que nós possamos conduzi-las no caminho da salvação, para que elas possam experimentar a novidade de vida na pessoa de Jesus Cristo, para que ela possa vencer os seus anseios, as suas tristezas, o seu sentimento de perdição, e assim elas possam ser novas criaturas em Cristo Jesus. É aquilo que Paulo fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é por isso que Deus nos chama, para que nós sejamos proclamadores e proclamadores das boas novas do Evangelho, das boas novas do perdão, que em Cristo há sim esperança e esperança para o pecador. Então, aqui a gente vê, em quarto lugar, a declaração do perdão que foi concedido àquela mulher. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós consideramos mais um dos encontros de Jesus aqui na terra. Nós vimos o seu encontro com a mulher chamada de mulher pecadora. Na verdade, o encontro que ele teve foi com a mulher que havia sido perdoada, havia sido redimida. Isso mostra o impacto que a pessoa, o impacto que a palavra de Cristo produz na vida das pessoas. Veja a extrema mudança que aconteceu na vida daquela mulher. Ela era pecadora, prostituta, proscrita, vivia à margem da sociedade, era desprezada pelos religiosos. Contudo, ao se encontrar com Jesus, ela passa a experimentar da salvação. Aquela mulher agora era uma mulher perdoada por Cristo. Aquela mulher agora era uma mulher amada por Jesus Cristo. Ela experimentou do seu perdão, ela experimentou do seu amor. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, não perca a oportunidade na sua vida de também experimentar do perdão, de também experimentar do amor de Jesus Cristo no seu viver. E o que é que você deve fazer? Qual é o comportamento que você deve adotar? Qual é a postura que você deve tomar? Humilhe-se perante Jesus Cristo. Faça como fez aquela mulher. Humilhe-se perante o Redentor. Chore pelos seus pecados, chore pelas suas transgressões, reconheça que você de si mesmo não tem a capacidade de se salvar, reconheça que você de si mesmo não tem a capacidade de satisfazer os seus pecados. Por isso você precisa desesperadamente da pessoa do Salvador. Mas uma vez que você vai a Cristo com seu espírito quebrantado, uma vez que você vai a Cristo humildemente no seu coração, pode ter certeza de uma coisa, meu amigo, minha amiga, Cristo irá lhe receber, perdoar os seus pecados, apagar as suas transgressões e lhe fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, se volte para Ele, não perca essa oportunidade, se volte para Ele hoje, recorra à sua graça, clame pela sua misericórdia e não descanse enquanto o perdão, enquanto o amor de Cristo não se tornarem realidades vívidas em sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que Deus Ele nos abençoe, que Deus Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que todos nós aqui nessa noite de hoje, seja aqueles que estão presentes, sejam aqueles que nos acompanham pela internet, todos nós possamos ter a experiência que aquela mulher teve, uma experiência com Cristo, uma experiência de perdão, uma experiência de amor para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua santa palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.